Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar dos aspectos históricos e filosóficos da Bhagavad Gita. E eu trouxe para vocês hoje dois conceitos bem legais, bem interessantes que a gente tem e aparece em diversos textos da literatura indiana, mas também aparece nessa literatura clássica que às vezes a gente lê e acaba não captando, porque existe uma profundidade, existe um código que a gente precisa ir aos poucos e decifrando, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de Jivatma e Paramatma, ela exige um conhecimento, uma ideia do que estamos falando. Não é só Jivatma, alma individual, Paramatma, alma divina. Nesse contexto, a gente vai entrar em contato, a gente vai estar falando do capítulo 13 da Bhagavad Gita, vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, que se chama A Natureza, o Desfrutador e a Consciência. Nesse capítulo, Arjuna, ele vai expressar uma curiosidade muito intensa para Krishna. Ele quer conhecer a Prakriti, ele quer conhecer a natureza, as manifestações divinas, como diz ali, né? E ele quer também conhecer Purusha. Purusha seria o princípio universal, a alma plena, não é uma natureza fluida. Purusha é aquilo que está pleno, aquela consciência plena, imutável. E ele quer tomar consciência disso, e a consciência. E aí a consciência, Krishna vai falar para ele, já bem nos versos iniciais, é uma consciência do teu corpo, né, que ele chama de kshetra, e aí tu vai ter a consciência a partir de um momento, de um equilíbrio, de um gnana kshetra, que seria o conhecedor do campo. Para a gente conhecer a natureza, a fluidez, o dinamismo e a beleza da natureza externa, é passível da gente se conhecer primeiro, conhecer a nossa essência, conhecer a nossa vibração interna. E é sobre essa cama que a gente vai seguir. A gente está no capítulo 13 do Bhagavad Gita, a gente vai estar falando de Jivatma e Paramatma, alma suprema e alma individual. Vamos lá, seguimos aqui. Aqui é o verso 12, e ele vai falar, Krishna vai falar: declararei agora aquilo que deve ser conhecido, conhecendo o qual o yogin, ou seja, o praticante de yoga, alcança a imortalidade, o fundamento universal, supremo e sem princípio. Não é chamado nem de ser e nem de não ser. Então, ele está falando de uma coisa plena, e essa coisa plena que ele vai falar, ele vai nomear isso daqui, vai falar de Parabrahma, seria, assim, para a gente que é da tradição cristã no Brasil, né, seria essa ideia de um Deus soberano, um Deus que é incognoscível, que é onipresente. Então, aqui, essa ideia de Deus, tem nesse comentário aqui, do Swami Prabhupada, que ele vai falar que o objetivo do conhecimento é conhecido também como Parabrahma, ou seja, Deus, o princípio onipresente eterno, sem limites, imutável e incognoscível, pois sua compreensão escapa da capacidade da inteligência humana e que permanece não manifesto. Então, quando a gente vai falar de Deus, né, a gente está falando uma coisa plena que a gente não vai conseguir entender. É como se a gente fosse, sabe, quando a gente é um cachorro, que chega um determinado momento que eles dobram assim a cabeça, né? Tipo, não passou do meu limite de entendimento, né? Tu tá falando com um cachorrinho, ele tá meio assim com a orelhinha para lá e para cá, e ele não está entendendo, que passa do conhecimento. Esse conhecimento que a gente está falando é um conhecimento amplo, mas ele vai se manifestando de várias formas, e a gente entrando em contato, mudando a nossa percepção, a gente consegue entender mais ou menos essa ideia de Paramatma e Jivatma, que existe em diversas literaturas do yoga. Aí a gente vai falar aqui já no verso 13, toda a
Em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos, cabeças e rosto. E ele tem ouvidos em toda parte. É deste modo que a superalma, ou seja, Paramatma, existe penetrando tudo. Então a gente falou de Paramatma e a gente está falando dessa superalma. Paramatma seria a alma onipresente também, seria a manifestação plena de Deus na Terra. Paramatma seria a alma divina, a alma que está acima das manifestações da Prakriti, está acima das manifestações da Terra, do dinamismo da Terra, dinamismo da matéria. A gente está falando de algo algo muito sutil ainda. A gente não está falando de coisas densas, mas acredita-se que essa manifestação divina está em tudo, Deus está em tudo. E ele se manifesta através dessa alma, Paramatma. E a gente entrar em contato com isso, a gente vai falar agora desse outro conhecimento. Por quê? A gente vai falar nesse comentário aqui, assim. Jivatma, quando pensa por influência da ignorância, um conceito interessante também que aparece em diversos textos, é a vidya. A gente está falando de uma ignorância espiritual, tá? Não é não saber 2 mais 2, você é um ignorante. Na verdade, a vidya, ou quando a gente fala vidya, que é conhecimento, e a vidya, que é ignorância, a gente está falando disso, de uma percepção mais ampla, né? E aí, quando a gente está sob influência dessa vidya, dessa ignorância espiritual, ela não se torna consciente de Paramatma. Ou seja, a gente está vendo aqui Jivatma e Paramatma. Então, Jivatma é a alma individual, como a gente viu lá no primeiro slide. E Paramatma é a alma suprema, aquilo que está em tudo, o DNA de Deus. Então, a gente não toma consciência, embora a gente tenha uma parcela de Paramatma na gente que eu falo, é toda a manifestação, existe uma parcela de Vatman, a gente não consegue entrar em contato com ela, tá? Então, o que ele vai terminar aqui? Ó? Isso significa que a Jivatma, ou seja, a alma individual, quando envolvida e condicionada às manifestações, né? A natureza material, que a gente chama de Prakriti, ela não manifesta a sua forma suprema. Ou seja, a gente tem o Jivatma, que é a nossa capacidade de manifestar Deus dentro da gente, mas a gente se enreda na matéria. Por exemplo, a gente corre atrás de grana, que é uma manifestação material. Aí eu não vou correr mais atrás de dinheiro, não vou precisar, vou viver asceta, em ascetismo. Não, você tem que correr atrás do seu padrão de consumo, igual como qualquer uma pessoa que se manifesta aqui no planeta Terra. Porém, quando a gente se enreda nessas manifestações, eu estou usando esse exemplo bem cabal, a gente deixa de perceber que existe uma plenitude, existe algo maior dentro da gente, que a gente é apto, e a tradição fala que a gente sim deve ir atrás, é o objetivo da manifestação humana, além de suprir todas as necessidades materiais que estão por vezes em abundância. Imagina, a Terra ela é muito abundante, né, em comida, em ar. Claro que existe um processo de degradação a pleno vapor acontecendo, que isso entristece muita gente, mas a Prakriti, ela serve essa abundância para a gente, claro, gastar a nossa energia necessária para esses processos, mas não depositar uma energia plena para isso. De acordo com a filosofia indiana, a gente tem a tendência e a obrigação de levar a nossa consciência ao mais próximo de Deus que a gente conseguir. Aí a gente começa a se desenredar da Prakriti que está aqui, né? A gente já não está mais sob influência de avidya quando a gente começa a se desenredar. E aí a gente vai começar a seguir e vai esclarecer mais alguns pontos para a gente. Só para a gente pontuar bem certo, porque são palavras parecidas, e às vezes até tem algumas traduções que falam de Vatman, né, Paramatma, põe um N aqui no final, vocês lerem em algum lugar, vocês não vão achar que está errado o lugar, ou eu estou errado, existem algumas maneiras de falar, de escrever, né. Aqui, Paramatma, a super-alma, é
definida como a suprema personalidade de Deus. Sua forma é onipenetrante e nele existem todas as entidades vivas individuais. Já a Jivatma é a nossa alma individual. Não pode se dizer que está em toda parte, pois habita um ser único, provido de suas particularidades kármicas. Então aqui, bem didático, né? A gente está falando de uma alma, existe uma assinatura divina dentro da gente, que a gente chama de Jivatma, e aqui a gente está falando de uma alma, uma super-alma, um processo muito mais amplo, que está acima do Jivatma. Aí, esse daqui é a assinatura divina dentro da gente, e esse daqui é a alma, é a suprema personalidade de Deus. Aí, quando a gente entra em contato com isso, a gente vai observar mais alguns versos aqui para tentar esclarecer isso, como lá no início da nossa exposição, é uma coisa que a nossa mente não tem a capacidade de compreender. A gente faz um apanhado intelectual para a gente se conectar com essa ideia, mas essa capacidade de compreensão plena, como se fosse uma manifestação da natureza, da Prakriti, você tem, por mais que você não seja um físico teórico, se você se dedicar um tempo, você vai aprender os cálculos que vão fazer você entender a força, a intensidade de um planeta. Isso é uma manifestação da Prakriti, isso é uma manifestação da Terra. Mas quando a gente está falando de algo que é muito maior, a gente está falando de algo pleno, que a capacidade científica não chegou nem 1% de capacidade de compreensão disso que a gente está falando, a gente vai estar falando de algo extremamente sutil, mas que faz todo sentido quando a gente se deposita uma atenção, deposita uma energia na sadhana, né, que é o nosso trabalho espiritual, na nossa sadhana, o nosso desenvolver-se através do autoconhecimento, do auto-observar-se, que a gente quer sair desse denso e encontrar esse sutil de uma forma harmônica. Aí, nesses últimos versos, para a gente encerrar nossa aula, a gente vai falar de novo de Paramatma, que é a fonte que origina todos os sentidos. No entanto, ele não é desprovido dos sentidos. Ele é desapegado, embora seja o mantenedor de todos os seres vivos. Ele transcende os gunas, os modos da natureza, que a gente já estudou em aulas passadas. E, ao mesmo tempo, ele é o senhor de todo o modo da natureza. Então, no verso 14, ele deixa bem claro o que é Paramatma. Ele deixa claro que Paramatma está em tudo, né? Quando ele fala de gunas, ele está falando da natureza, mas ele transcende a natureza. Ele é o senhor disso, mas ele transcende isso. Então, ele não está sujeito, Paramatma não está sujeito às ordens kármicas, não está sujeito às ordens naturais da natureza, assim como a gente está. Se a gente faz uma coisa, essa coisa vai ter um resultado. Então, quando a gente está falando de super-alma, de Paramatma, a gente está falando de algo pleno. E aqui eu uso o Yoga Sutras de Patanjali para a gente tentar entender um pouco sobre isso. No caso de alguém cujas tendências reativas, o que são tendências reativas? São apegos na Prakriti, são manifestações que nos enredam nas manifestações da natureza. Então, isso tudo são apegos. Aqui, lembra que eu dei o exemplo da grana ali para vocês, o dinheiro? Então, as tendências reativas, quando elas estão abundantes, a gente não tem nem a capacidade de fazer o que ele vai dizer agora no final do verso. Ó. Caso eles tenham, sido quase completamente eliminadas, ou seja, os nossos apegos, aquilo que a gente acha que é, aqui as nossas limitações mentais, surge uma fusão do conhecedor, ou seja, daquele que tinha tendência reativa, aquele que tinha um processo, por exemplo, você vê uma pedra, mas aquela pedra era uma pedra que você se machucou, então você tem uma tendência reativa da pedra. Então essa pedra, você já não tem mais a capacidade de observar a pedra em sua plenitude.
Então, esse conhecedor, quando existe essa ideia de essas tendências reativas serem eliminadas, ou seja, o trauma, né, de cair da pedra, então o conhecedor e o conhecido, a pedra é o conhecido. Dentro da pedra existe a vibração da pedra, é a vibração de Deus, a vibração divina. Então, o conhecedor ao conhecido e ao conhecimento, porque de toda a manifestação da Terra, toda a manifestação material, ela está repleta de conhecimento. Tudo nos ensina, tudo está em plenitude para a nossa evolução como ser. Então, aqui, esse conhecedor que antes botava uma projeção sobre as coisas, ele apenas olha. Então, ele observa o conhecido, ele observa a essência das coisas. E a essência das coisas vai lhe trazer conhecimento. Existe um termo que o Vedanta usa, que é o Sat Chit Ananda, né? O ser, a consciência e a bem-aventurança. Isso se traduz aqui também. Do mesmo modo que a joia transparente funde-se com a cor da superfície que repousa. A gente está falando de algo pleno, a gente está falando de uma mente vazia. E agora a gente vai falar de qual o sintoma de uma mente distraída que está cheio de tendência reativa. Um dos sintomas é a morbidade, ou seja, o medo da morte, o medo da passagem, né? Aquele processo bem material, porque a gente fica apegado, a gente acha que a gente vai viver para sempre e fica perdendo a nossa energia com essa morbidade. Então, isso é um sintoma, tá, de uma mente distraída. O tédio, porque imagina, você vai manifestar uma energia enorme, que é uma energia que foi feita para a gente se conectar com Deus, com algo pleno, com um processo da natureza, que é algo efêmero. Você vai lá e, em determinado momento, a nossa mente vai ficar tão distraída e vai gerar o tédio justamente para a gente sair desse processo, né? Isso é muito comum também para quem são milionários, né? Normalmente a pessoa ela é um pouco depressiva, passa por esses processos porque para te ganhar tanta grana, ter tanto poder, tu teve que depositar muito dinheiro, acreditar que aquilo era a verdade, aquilo ali era mas quando chegou lá, de fato, não era. Existe algo superior a isso. Então, por isso que o tédio também é um dos sintomas, um nervosismo, né? E a respiração difícil. A gente que pratica yoga, Hatha Yoga, a gente dá muita atenção para a respiração, justamente para quebrar isso. Lembra ali do verso 42? Para que essa mente que tem diversas tendências reativas, ela fique clara, ela fique uma mente crística, né? Uma mente de Cristo, que vem de cristal, né? Que vem de claro, que vem de puro. E aí, quando a gente entra nesse aspecto filosófico, a gente vai observar que, olha só no outro verso 34 aqui, ó, que a tranquilidade da atenção unidirecionada, ou seja, uma atenção plena, sem nenhuma tendência reativa, torna-se possível, em parte, por meio de uma respiração regular. Ou seja, a prática da meditação, as nossas práticas, de modo geral, enquanto praticantes de Hatha Yoga e diversos outros tipos de yoga, ela é centrada na respiração. E aí, a respiração vai nos dar essa possibilidade de entrar em contato com algo maior que a gente, algo maior que existe dentro da gente. A nossa alma individual, que é o nosso poder, que quando a gente não cuida, está num processo de avidia, de ignorância, a gente não consegue perceber nem que tem uma alma individual. A gente está tão enredado nas manifestações terrestres que a gente não consegue ver algo novo, não consegue ver algo mais pleno, não consegue sentir algo mais pleno. E aí, quando a gente sente isso, e a respiração vai passar necessariamente por esse processo, aí a gente consegue entender essas duas ideias maiores. São a ideia de Jivatman, que é a alma individual, e a ideia de Paramatman, que é a alma divina, a consciência pura, onipresente, onisciente. E essa foi a aula de hoje, uma explicação breve sobre qual é a ideia da Gita sobre esses dois conceitos filosóficos tão interessantes e tão profundos da tradição indiana. Eu agradeço a presença de vocês e até breve. Namastê.